Não sei se vocês têm algum amigo, algum irmão mais velho aí que já está um pouquinho mais para frente estudando química. Eles já devem ter comentado com vocês sobre uma matéria que se chama MOL e com uma matéria que se chama estequiometria, né? Teoricamente, MOL e estequiometria são as matérias mais difíceis do primeiro ano. Sai dessa parte basiquinha que a gente vinha estudando até agora e entra numa parte mais de cálculo e mais de conceito, um conceito mais pesado. E é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Então, assim, preciso muito da presença e da participação de vocês, que me interrompam quando não entenderem, né? Porque a gente vai vir construindo uma linha de raciocínio e se perderem aí no meio, a gente está comprometendo todo o nosso estudo quase que o ano inteiro, né? Então, eu preciso que vocês venham junto comigo, assistam a aula, deve estar faltando bastante gente aí, já que só tem 72 alunos. Quem não estiver aqui depois, assistir a videoaula, porque o bicho pega a partir de agora, tá, gente? Alguém falando aqui no chat. Vou disponibilizar Mas tudo isso, depois, tá? mas isso deve cair na... Vou colocar prova entre aspas, que a gente ainda não sabe muito bem como que vai acontecer. Que vai ter para substituir a 2. Na A2, nossa, vai cair separação de mistura. Assim. Então, essa matéria, se for cair, vai cair em AG, né? Tipo, Isso, vai cair lá na frente, tá, gente? Mas, mesmo assim, vai ser dia após dia, né? A gente tem que ir construindo esse raciocínio, senão não vai dar muito certo, tá? Mariana, Oi, sua Júlia. A2 vai ser que dia? A minha A2 vai ser. Tá até escrito aqui que eu tenho que mandar as questões. Eu acho que é dia 15 da semana que vem. 15, tá? Mas eu vou. É na quarta-feira que vem. Não sei que dia que vai dar quarta-feira que vem. Acho que segunda é 11, 12. Acho que dia 13. Dia 13. Mas eu vou mandar lá no Classroom um recadinho para vocês e dizendo qual matéria vocês têm que estudar, tá? Mas eu não entendi, vai ser dia 13 ou dia 15? Não, é quarta-feira que vem. Eu que não sabia que dia que era quarta-feira que vem. Tá bom. Obrigada. Tá, gente? Então, estou contando muito com a maturidade de vocês, o engajamento, para que a gente consiga, né, mesmo com todo esse cenário diferente, a gente consiga levar bem essa parte nova, né? Tudo que a gente viu até agora, vocês já tinham estudado no nono ano, era uma matéria mais simples, e aí, a partir de agora, a gente vai pegar uma parte um pouquinho mais pesada, tá bom? E parem de rabiscar minha tela aí, que meus slides são muito bonitos para isso. Gente, se eu perguntasse para vocês quanto pesa, qual é a massa de um átomo, o que vocês me diriam? Muito grande, muito pequeno, muito, 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 muito pequeno? Alguém poderia me responder isso? Muito, muito, muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno, e a gente não tem nem como ficar falando muito, muito, muito aqui para expressar o quão pequeno é a massa de um átomo. A gente não disse que o átomo é a parte fundamental da matéria, a menor parte da matéria. Imagina quão pequeno tem que ser esse átomo. Para a gente ter ideia, o nosso corpo, que é feito basicamente de carbono, a massa do carbono é 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Gente, olha que loucura. 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. É como se fosse 0,0000000, 23 zeros, 2. É uma coisa muito pequena. E faz sentido, gente, ter um valor tão pequeno desse jeito? Tem, a gente não enxerga. Faz E é muito, pequeno. muito pequeno. Agora, vocês imaginam a gente ter que ficar fazendo cálculo toda hora com números desse jeito, ficar somando, subtraindo, multiplicando números tão pequenos desse jeito. Seria uma forma prática de fazer cálculos? Imagina a tabela periódica, né, aquele bololô lá de letras e números. Imagina se cada quadradinho da tabela periódica tivesse
um número desse, 2 vezes 10 elevado a menos 23, aí o outro 8 vezes 10 elevado a menos 22, e o outro 1 vezes 10 elevado a menos 24. Imagina a gente ter que ficar fazendo número e representando esses valores toda hora desse jeito. Não seria nem um pouco prático, né? E aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre a IUPAC. IUPAC. Alguém? Já ouviu falar? A IUPAC, ela é assim, o órgão que regulamenta tudo na química no mundo inteiro. Então, todas as regras que vocês estudam, todas as matérias que vocês estudam, quem determinou que seria daquele jeito foi a IUPAC, né? O que eles fizeram, então, para tentar melhorar esse número, tornar esse número mais prático? Eles criaram um novo padrão, né? Eles pegaram o 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, que é a massa do carbono, e perceberam assim, opa, gramas não é uma boa unidade de medida para representar uma massa tão pequenininha quanto a massa de um átomo. Em física, gente, vocês já estudaram alguma coisa que a unidade que a gente usa aqui não era uma unidade boa para expressar? Por exemplo, em física, distâncias muito grandes, o que a gente usa? Quilômetro. Quilômetro a gente usa normalmente, né? Mas vamos supor assim, a distância do Sol até Marte. Falar quilômetros Anos-luz. Anos-luz. Isso aí, obrigada quem respondeu. Então, gente, na ciência, a gente pode ir criando e adaptando novas unidades de acordo com a nossa necessidade, né? Usar quilômetros para essa distância tão grande não seria muito adequado, porque ficaria um número muito grande. E usar grama para uma massa tão pequenininha quanto a massa dos átomos também não é adequado. Então, da mesma forma que lá na física criaram os anos-luz, aqui na química a gente vai criar uma nova unidade para representar essa massa do átomo, ok? E essa unidade que a IUPAC criou se chama unidade de massa atômica, e ela é representada pela letra U, ok? Então, ao invés de usar grama, a gente vai usar U. É como se fosse uma unidade específica de massa dentro da química, ok? E aí, qual que foi a ideia deles? E olha que ideia bizarra, uma ideia de jirico, totalmente. Eles pegaram um átomo de carbono, carbono 12, e dividiram em 12 pedaços, como se fosse uma pizza, 12 pedaços de pizza. Cada pedaço desse representaria um U, uma unidade de massa atômica. Ideia de jirico? Alguém achou? Loucura? Psicopata. Totalmente. Sei lá, é mais fácil. No final Não fica sei. mais fácil, Não. mas a ideia... Deixa eu ver o que alguém falou aqui no chat. Muito ideia de jirico mesmo, né? Mas olha o que eles pensaram, o que eles sabiam na época. Eles sabiam que o carbono tinha número de massa 12, né? Vocês já estudaram isso com o Cássio, essa partezinha aí de átomo de Rutherford? Número de massa, número atômico? Sim. Já, né? Já. Então, o que eles conheciam na época? Eles sabiam que o número de massa do carbono era 12 e que o número atômico do carbono era 6. Então, o que a gente sabe a partir desses dois valores? Número atômico não é o número de prótons que um átomo tem em seu núcleo, e num átomo neutro, o número de prótons não é igual ao número de elétrons? Então, a gente pode dizer que Z é igual a P, que é igual a E. E a massa do átomo, o número de massa, que é representado pela letra A, não é o somatório de prótons mais nêutrons? Por quê, gente? Os elétrons não têm massa desprezível? Então, a gente não leva em consideração a massa dos elétrons. Então, se ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o número de massa dele é 12.
Lembram que o Cássio deve ter falado com vocês que toda a massa do átomo é o que está concentrada no núcleo. A eletrosfera tem uma massa desprezível porque a massa do elétron é cerca de 1840 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, Yes. não faz a Lembro disso. menor diferença a quantidade de elétrons que um átomo tem, mas a quantidade de prótons e nêutrons contribui para a massa desse átomo. Então, ele sabia que ele tinha 6 prótons, 6 nêutrons, então, no total, ele tinha 12 partículas que contribuíam com massa, e por isso ele decidiu dividir o carbono em 12 pedaços, 12 fatias. Né? Cada fatia dessa, então, representaria para a gente um U, uma unidade de massa atômica. Ok? Então, esse foi o padrão criado pela IUPAC para conseguir fazer essa transformação de unidade. E a partir do padrão que a IUPAC criou, ela calculou a massa de todos os outros elementos conhecidos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu tirar minha cara daqui, que eu estou atrapalhando. A minha pergunta é, por que o carbono? Alguém consegue pensar no motivo? Que ele tem em quase todo lugar? O carbono, ele é extremamente encontrado no nosso planeta, ele tem uma importância biológica, né, já que somos formados de carbono, e ele também tem uma importância na formação das outras coisas que nos rodeiam, né? Basicamente, tudo que está à nossa volta é feito de carbono. Então, ele tem uma relevância e uma abundância muito grande no nosso planeta. Acredito que tenha sido esse o motivo da escolha. Porém, poderia ter sido escolhido algum outro elemento? Sim. Sim. O que ia mudar, gente? O elemento. O Ia elemento mudar a divisão da pizza ali também? ia mudar a divisão da pizza, exatamente. Por que a gente dividiu o carbono em 12 fatias? Porque o carbono tem 12 partículas que contribuem para a massa do átomo, 6 prótons e 6 nêutrons. E se eu tivesse pegado o nitrogênio 14, qual que seria a diferença? Iam dividir em 14 partes. 14 partes. Se eu tivesse pegado o ferro 56, eu ia ter que dividir em 56 fatias. E aí também não ia ficar muito legal, porque ia estar muito pequeno, né? A minha próxima pergunta é, quem deveria ter sido escolhido? Qual elemento deveria ter sido escolhido? Hidrogênio? O hidrogênio, exatamente, gente. Por que não escolheram o hidrogênio? Não faço a menor ideia. E se alguém não entendeu por que o Luiz respondeu hidrogênio? Qual é a massa do hidrogênio, gente? 1. O hidrogênio é a própria fatia, né? Se a gente pega essa fatia aqui de 1U, o hidrogênio é exatamente essa fatia, né? O hidrogênio só tem um próton e não tem nenhum nêutron, né? Então, Os caras que fizeram isso são muito retardados. ficaria tão simples, né? Se pegasse o hidrogênio, não precisava dividir em fatia nenhuma, já é o próprio elemento. Mas escolheram o carbono, né? E a partir desse padrão que foi criado, todas as outras massas foram calculadas a partir dele, ok? E aí, deixa eu tirar esse negócio aqui de novo. O que eu tenho aqui? Vamos imaginar uma balança de 2 pratos. Se eu colocar um átomo de flúor em um dos pratos, para eu descobrir a massa dele, eu tenho que ir empilhando fatias no outro prato até que os dois pratos se equivalham. Ficou horrível, equivalham, né? Equilibrem, ok? E aí, de um em um, a gente vai fazendo essa comparação. E aí, percebeu que colocando um átomo de flúor numa balança, na outra a gente precisava colocar 19 fatias do carbono 12. Ou seja, a gente precisava colocar 19 o quê, gente?
Cada fatia tem quantos U's? 1. 1 U. Então, para equilibrar o flúor, foi necessário colocar 19 U's. Partículas. 19 partes, né? Fatias daquela pizza lá do slide anterior. Então, qual é a massa atômica do flúor? 19 U. E o que isso significa, gente? Significa que o flúor é 19 vezes mais pesado do que uma fatia. Como que eu poderia falar isso também? É 19 vezes mais pesado que? Quem vai me O responder? hidrogênio. Que o hidrogênio. Isso aí, obrigada. Então, é como se eu colocasse um átomo de flúor e tivesse que colocar 19 átomos de hidrogênio na outra balança para elas se equilibrarem, né? Então, uma fatia ou um átomo de hidrogênio empilhados ali, 19 deles daria para fazer esse contrabalanceamento com um átomo de flúor. A balança ficaria estável, ficaria retinha. Então, o flúor é 19 vezes mais pesado do que uma fatia, ou 19 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Isso é o que a gente vai chamar de massa atômica. Quantas vezes o elemento é mais pesado do que uma fatia de carbono 12? Okay? Se eu pegasse o átomo de berílio, o berílio tem massa 4. Quantas fatias de carbono 12 eu ia ter que colocar no outro prato? Alguém me respondeu no chat? Tomara 4. Muito obrigada, Maria Fernanda. Se o berílio tem massa 4, eu preciso colocar 4 fatias de carbono 12 na outra balança para equilibrar. Então, significa que o berílio é 4 vezes mais pesado que uma fatia de carbono 12. Eu também posso dizer que o berílio é 4 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Se eu pegasse o oxigênio, que tem massa 16, eu precisaria colocar, então, na outra balança, 16 fatias de carbono 12, ou 16 átomos de hidrogênio. Okay? Isso daqui, gente, era feito antigamente com cálculo, né? Imagina que loucura fazer isso só com cálculo, sem nenhum equipamento que pudesse comprovar aquilo que você está fazendo. Hoje em dia, existe um equipamento chamado espectrômetro de massa. Quem gosta aí de ver algumas séries tipo CSI, essas coisas mais de investigação, já deve ter ouvido falar esse nome, né? Que volta e meia aparece lá o espectrômetro de massa. Essa máquina consegue medir com exatidão a quantidade de massa que um átomo tem. E olha que legal, mesmo com o espectrômetro de massa, os valores que ele encontra são muito parecidos com os valores que os cientistas lá atrás conseguiram encontrar. Então é muito bizarro que os caras, né, há muito tempo atrás, sem calculadora científica, sem internet, sem Google, né, sem nenhum conhecimento anterior, eles conseguiam fazer cálculos tão exatos, né, que até hoje são levados em consideração, né? Então, só recapitulando, gente. A massa atômica é quanto pesa um átomo e quanto pesa um átomo em relação ao padrão que foi estabelecido anteriormente. Então, a pergunta que a gente tem que responder é: quantas vezes esse elemento é mais pesado do que uma fatia de carbono 12? Graças a Deus, né, todos esses valores estão lá na tabela periódica disponíveis para a gente, né? Então, a gente não precisa ficar fazendo esses cálculos. Se eu quiser saber a massa do níquel, primeiro elemento da família 10, é só eu vir aqui e ver, ó, é 58,69. A massa do galho é 69,72. Do boro é 10,81. Esses valores já estão calculados para a gente na tabela periódica. Cada quadradinho desse, gente, tem o símbolo do elemento e tem 2 números. 23 é um número o quê do vanádio, gente? Que vocês já estudaram com o Cássio?
Atômico? 23 é o número atômico do vanádio, significa que o vanádio tem 23 prótons em seu núcleo. 50,94 é o número de quê? Do vanádio, gente? É a massa atômica do vanádio, é quanto pesa um átomo de vanádio, ok? Então, sempre vai ter o símbolo do elemento, sempre vai ter o símbolo do elemento e 2 números. O número que é inteiro é o número de prótons, é o número atômico. O número com a vírgula é a massa atômica, é quanto pesa esse átomo. Então, gente, o que eu quero que vocês façam aqui agora? Quando forem olhar na tabela periódica para ver qual a massa do elemento, você sempre vai pegar o maior número, ok? O cádmio aqui na família 12. Entre 48 e 112, quem é o número da massa atômica? Qual dos dois representa a massa atômica? 48 ou 112? Maior. O maior, 112,40. 112,41, ok? Então, não quero que confundam quando forem pegar esses valores na tabela. É sempre o maior valor. Minha próxima pergunta, preciso usar 112,41? Para o zinco, 65,38? Precisa fazer essas contas desse jeito, gente, usando essas vírgulas, esses números picadinhos? Não, graças a Deus, né? Porque, deixa eu ver que alguém falou aqui no chat. Porque ninguém merece ficar o tempo todo fazendo essas contas com vírgula. Então, aqui a gente vai usar o arredondamento. E aí, gente, na hora de fazer o arredondamento, vai ter que usar as aproximações. Por exemplo, o boro, aqui o primeiro elemento da família 13, ele é 10,81. Vocês arredondariam para que número? 11. 11, né? Como está ali acima de 6, você arredonda para cima. E se tiver assim, o magnésio, 24,305, você vai arredondar para 24 ou para 25? 24. Para 24, né? Todo mundo consegue ter esse bom senso na hora de fazer o arredondamento, gente, para mais ou para menos? Espero que sim. Espero que sim também. Agora, tem uns aqui que eles vão deixar a gente um pouco irritados. Olha aqui o cobre, 63,5. Pode arredondar? Acho que pode. Não? Quando tiver no 0,5, você vai usar o número. Por exemplo, o cloro aqui, ele está 35,45. Geralmente, quando vem nos nados os exercícios, ou em tabelas que já vem arredondada, o cloro vem como 35,5. E como está exatamente no meio, você não sabe se você arredonda para mais ou para menos. Então, toda vez que for 0,5, a gente deixa. Infelizmente, tá, gente? É um saco mesmo. Então, se você puder arredondar para mais ou para menos, você arredonda. Se for 0,5, você deixa ali a casa decimal, mas isso vai ajudar bastante na hora da gente fazer os cálculos, tá? Ia dar uma dica de filme aqui, ó, nem deu tempo. Semana que vem a gente faz, então. Só recapitulando, então, gente. Por que que foi necessária a criação da unidade de massa atômica? Por que que foi necessária a criação do U? Quem vai? Para a gente ter uma noção da massa do átomo. Exatamente, para a gente criar uma unidade que descreva melhor a massa do átomo. Então, qual número seria melhor a gente fazer? Cálculos, expressar carbono 2 vezes 10 elevado a menos 23 gramas ou carbono com massa 12U? 12U é muito melhor de se fazer cálculo do que 2 vezes 10 elevado a menos 23. Então, a ideia aqui é que com grama o número fica muito pequeno. Com U, a gente consegue aproximar esse número de um número muito mais
fácil de trabalhar, um número inteiro, pequeno, ok? Então, massa atômica é a massa que o átomo, é a massa que representa quanto pesa aquele átomo. E graças a Deus essas massas já estão prontinhas para a gente lá na tabela periódica. Então, quem não tem uma tabela, gente, baixa uma aí da internet porque a gente vai precisar bastante. Ok? Então, e isso que é o mol, muol, sei lá? Ainda não, tá? Mas a gente chega lá. Puta merda. Vamos devagarzinho para não ter problema, tá, gente? Vou disponibilizar esses slides para vocês. Montem aí no caderno pelo menos uma definição de cada coisa, vejam se entendeu, baixem uma tabela, ok? E semana que vem a gente continua, que o nosso tempo está acabando, temos 1 minuto só. Ok, gente? 1 minuto aí para recomendar o filme. Pô, o filme era Homem-Aranha, gente. Brasileirinha. Pelo amor de Deus. Bom dia, Afonso. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Não gosto da Mary Jane, não, cara. Não sei se Pô, mas alguém todo aula, mano. já assistiu a franquia do Tobey Maguire aí. É a melhor franquia do Homem-Aranha. Mito. Nossa, Mariana, não. Não? Nossa, não. Isso mesmo, Mariana. Mas que rendeu o mundo nerd, Mariana. Ó, mas é um mito, cara. Eu acho que é porque é da minha época esse, gente. Se a Pinto concordou. Não, melhor Homem-Aranha da história. Lute como uma garota. Verdade. Ó, vocês especialistas do filme depois dessa Mariana, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai discordar de mim. Começa Eu acho não. que Não, Mas chega não, chega não, chega não. salvar Chega alguém não, pra chega fazer não. o filme, tá ligado? Semana Lute que como vem uma vocês vão garota. entender porque que eu Segura, Pinto. ia Chega não, indicar